38. Viver em outro mundo. Capítulo 451. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado. Depois da introdução de Megan, Zhao Ai agora tinha uma ideia geral de seus vários herdeiros da família Calci. Deve ser dito que haviam herdeiros muito bons, pois eles tinham seus próprios talentos especiais. Com exceção de Juan, cada um deles são definitivamente capazes de agir sozinho. O filho mais velho Peter sempre ficou na família e agiu como cabeça da Liga dos Magos Negros. Seu status dentro da liga era bastante alto. O segundo filho era Smith, o único que manteve a bolsa da família. Embora a família Calci também tivesse feudos em outros lugares, sem dúvidas foi o único que fez mais dinheiro na cidade Água Celestial. Por causa do tanto de dinheiro que ele fez para a família, seu status dentro também era bastante alto. O terceiro filho de Lan era um louco por cultivação. Ele era o único com o menor interesse de se tornar o patriarca. Na sua opinião, a posição do patriarca era apenas algo que prejudicaria seu progresso. Ele praticava desde que ele estava em uma idade jovem. Ele agora era um especialista do 8º nível e pode até mesmo romper para o 9º nível um dia. O quarto filho Mickey era o diplomata da família Calci. Ele era um falador tranquilo. A ajuda que ele forneceu para a família não era pequena também. Sem a sua ajuda em fazer conexões aqui e ali, a família Calci podia não ter mantido seu status atual com a supressão da Igreja Radiante. Eles eram todos muito importantes para a família Calci. Embora Dylan não sirva a família, ele era a pessoa que estava mais próximo de se tornar um especialista do 9º nível. Enquanto sua força chegar no 9º nível, Randall pode simplesmente se sentar confortavelmente na posição de patriarca. Ninguém ousaria se opor a ele. Assim que Megan terminou de falar com Zhao Ai, um servo veio com uma mensagem de Smith dizendo que tudo estava pronto. Zhao Ai assentiu e foi seguido por Megan para a refeição. Laura e os outros não vieram com eles, mas Laura e os outros não pareciam estar felizes. Eles sabiam que Zhao Ai realmente não queria ir, mas ele não tinha outra escolha. Zhao Ai e Megan foram até a área principal do pátio da árvore farfalhante e foram até a sala de estar onde Smith e sua esposa estavam esperando. Ele não viu nenhuma outra pessoa, então Zhao Ai pôde apenas cumprimentar Smith e a madame dessa vez. Smith pediu para Zhao Ai se sentar no lado oposto da mesa e disse: "Isso pode ser considerado como um banquete em família. Eu já pedi para Kristen a convidar seus tios. Eles devem chegar em breve. Já que você é da geração mais jovem, eu tive que chamar você com antecedência." Zhao Ai não se opôs, pois ele era verdadeiramente da geração mais jovem com relação a Peter e os outros. Então no banquete de hoje, era certo para ele chegar mais cedo do que a geração mais velha. Ele agora podia ser considerado da linha de Randorp, então deve haver regras que precisam ser seguidas, especialmente durante refeições. Embora ele não precise seguir os arranjos estritamente como Kristen, ele ainda deve respeitar suas regras de vez em quando. Naturalmente, isso também vem com exceções. Se ele enfrentar Juan, então ele certamente não estaria seguindo os arranjos da família. Se ele lhe der um pé de respeito, então ele lhe retornará com 10 pés em consideração. Esse era o princípio de Zhao Ai. Depois de um tempo, a voz de um servo anunciou: "O primeiro, terceiro e quarto jovem mestre chegaram." Quando sua voz terminou, 3 pessoas entraram no pátio. Zhao Ai e Smith imediatamente se levantaram e deram seus cumprimentos. Zhao Ai olhou para as aparências das 3 pessoas na frente dele. O do meio era uma pessoa que tinha uma aparência nobre e normal. Não havia nenhuma característica especial nele além de parecer como uma versão mais velha de Smith. Esse deve ser Peter. O único na esquerda de Peter usava um robe mágico. Esse robe mágico era uma roupa usada por magos negros. Parecia muito secreto. A pessoa era muito magra, mas ainda era possível ver alguma gordura aqui e ali. Ele tinha uma pele pálida e parecia muito com um acadêmico doente. Esse deve ser Dylan. O da direita de Peter era uma pessoa que vestia uma roupa nobre e magnífica. Mesmo que lhe pareça um pouco gordo, ele não era muito grande. Mas se você compará-lo com os dois, Peter e Dylan, então você podia claramente ver o quanto mais gordo ele era. Mas embora ele tivesse mais peso, ele não era feio ao todo.
Ele tinha uma expressão justa e usava um sorriso no seu rosto, parecendo muito acessível. Esse deve ser Mickey. Smith imediatamente foi em frente e deu uma saudação à pessoa do meio primeiro, irmão mais velho. Então ele virou sua cabeça para as outras duas pessoas e disse: terceiro irmão, quarto irmão, vocês vieram. Zhao também foi em frente dessa vez e deu suas saudações aos recém-chegados. Quando Zhao estava no saguão, ele também viu os três. Mas já que eles não falaram e ficaram sentados o tempo inteiro, Zhao não conhecia suas identidades. Peter também tomou nota da presença de Zhao. Vendo Zhao dar seus cumprimentos, Peter não pôde deixar de sorrir e dizer: Zhao, ah, eu já ouvi sobre você, muito bom. Você realmente tem alguma coragem, nada mal. Zhao respondeu rapidamente: eu não ouso, como eu posso aceitar os elogios do tio quando eu sou indelicado? Peter riu, então ele deu um tapinha no ombro de Zhao e não falou mais. Neste momento, Dylan subitamente disse: Zhao, você realmente tem 10.000 cavaleiros homens-fera mortos-vivos. Zhao já sabia que Dylan era um maníaco cultivacional, então ele não estava surpreso que suas primeiras palavras serem essas. Então ele imediatamente respondeu, respondendo ao terceiro tio: eu tenho. No passado na pradaria dos homens-fera, eu consegui ajudar a tribo do touro Hercule da raça cabeça de bovino nos seus assuntos. Esses homens-fera mortos-vivos que eu tenho são da cavalaria da tribo do touro lutador. Dylan rapidamente respondeu: libere um para eu ver. Zhao encarou. Então com um rosto estranho ele se virou para Smith. Smith sorriu e disse: vá em frente e deixe o terceiro tio dar uma olhada. Ele gosta de olhar para essas coisas. Zhao assentiu. Então um cavaleiro touro lutador morto-vivo apareceu. Dylan ficou diante do morto-vivo e inspecionou cuidadosamente. Neste momento, o morto-vivo tinha a aparência de um esqueleto. Depois que Dylan olhou completamente para o esqueleto, ele bateu em um osso com sua mão. E então com um rosto chocado, ele se virou para Zhao e disse: esse é um morto-vivo de nível avançado. Zhao sabia que ele não podia esconder a verdade de um especialista como Dylan, então ele não escondeu enquanto ele assentia e dizia: eles também podem transformar na forma de zumbi. Então ele empunhou seu cajado mágico no homem-fera morto-vivo antes de se transformar em um cavaleiro zumbi. Não só era Dylan que estava intrigado com isso, Peter e os outros também estavam surpresos. O que eles estavam vendo realmente não era diferente de um zumbi normal. Não havia nenhum mistério do porquê Peter e os outros olhavam surpresos. Eles tinham estudado e pesquisado a magia negra desde que eles eram jovens, então eles estavam extremamente familiarizados com magia negra. No entanto, eles não tinham ouvido ou lido sobre um feitiço de magia negra que podia transformar um morto-vivo entre um esqueleto e um zumbi. Deve-se saber que no sistema de magia negra, os poderes de esqueletos e zumbis são diferentes. Quando um esqueleto progride, ele iria de esqueleto de ferro, esqueleto de bronze, esqueleto de prata e esqueleto de ouro. Esse progresso era o mesmo para zumbis: zumbi de ferro, zumbi de bronze, zumbi de prata e zumbi de ouro. Eles não tinham ouvido falar de um esqueleto se tornando em um zumbi, assim como um zumbi se tornando em um esqueleto. Dylan também tinha estudado por um longo tempo e mesmo ele não tinha ouvido falar de tal cena. Smith foi o primeiro a se recuperar. Ele sabia que ele não podia fazer Dylan continuar a inspecionar o morto-vivo, ou então o jantar não iria acontecer. Smith se virou para Zhao e disse: pequeno armazene o primeiro, então nós vamos entrar para conversar. Zhao assentiu, e então recebeu o morto-vivo. Dylan realmente queria inspecionar mais o morto-vivo de Zhao, mas ele foi bloqueado por Smith. Então o grupo entrou na sala e se sentaram. Depois que eles se sentaram, Smith se virou para Zhao e disse: pequeno o que era isso? Porque seu morto-vivo é diferente. Zhao forçou um sorriso e disse: isso eu não sei. Isso pode ter algo a ver com meu cajado mágico. Então ele mostrou seu cajado fantasma. Neste momento, o cajado voltou à sua forma original, com a caveira e a atmosfera sombria cercando-o. Zhao entregou seu cajado para Dylan enquanto ele dizia: eu consegui esse cajado mágico nas Terras Negras. Quando eu bebi a água do nada, eu estava totalmente deprimido. Eu queria correr para o pântano do cadáver apodrecido e me matar. Eu não esperava que quando eu entrasse no pântano, esse cajado subitamente aparecesse. Eu fiquei curioso e peguei para ver o que era. E então eu fiquei surpreso quando a boca do crânio abriu a boca e mordeu meu dedo,
levando consigo uma gota do meu sangue com ele. Depois disso, eu desmaiei e por última instância fui salvo pelo vovô Green. Desde este ponto, o cajado mágico sempre tem me seguido, não havia maneira de descartá-lo. Ele também surpreendentemente me curou da toxina da água do nada. Mais importante, também era um condutor muito bom para lançar magia. Quando eu lanço magia negra usando esse cajado, também aumentaria sua potência. O morto-vivo criado com o cajado teria habilidades atualizadas. O pior morto-vivo que ele poderia fazer era um morto-vivo de nível avançado. Também tinha a habilidade de converter o morto-vivo de uma forma para outra. Outra coisa boa sobre esse cajado é que ele não pode ser roubado de mim. Se eu for muito longe dele, iria apenas voar diretamente na minha direção. Esse cajado é verdadeiramente misterioso, mesmo eu não sei sua origem. Zhao Ai já tinha essa desculpa preparada. Além disso, ninguém podia desmascarar sua história, já que era impossível para Gren e os outros o trair. Ele foi contudo nessa história com suas habilidades de escrever novel. Pode-se dizer que essa razão era muito hermética. Quando ele ouviu Zhao Ai, Dylan não pôde deixar de tentar usá-lo para replicar seus efeitos. Mas infelizmente, nada aconteceu. O cajado parecia como uma peça de madeira inútil nas mãos de Dylan. A desculpa de Zhao Ai também foi acreditada por Smith e os outros por causa que o pântano do cadáver apodrecido era verdadeiramente misterioso. Todos esses anos, o número de nono-níveis que perderam suas vidas dentro foram numerosos. Ninguém poderia sobreviver naquele lugar, mas quem sabia que Zhao Ai realmente encontraria esse tesouro lá? Todos eles suspiraram quando pensaram sobre a boa sorte de Zhao Ai. Eles não suspeitaram de Zhao Ai nem mesmo um pouco. Eles sabiam que a família Buda tinha sido transferida para as Terras Negras. Todo mundo sabia disso. Além das Terras Negras, Smith e os outros não conseguiam pensar em nenhum outro lugar onde Zhao Ai poderia adquirir sua força atual. Viver em outro mundo. Capítulo 452. Dylan brincou com o cajado fantasma por um tempo. Quando ele finalmente ficou entediado, ele se virou para Zhao Ai e disse: Pequeno Ai, você não disse que não importa onde esse cajado mágico está, ele sempre vai retornar para sua mão. Vai, tente e me deixe dar uma olhada. Zhao Ai sorriu e assentiu. Quando ele viu Dylan segurando o cajado com força, ele sorriu fracamente com uma intenção. A mão de Dylan subitamente se sentiu leve. Então o cajado desapareceu da mão de Dylan conforme aparecia na de Zhao Ai. Smith e os outros dois que estavam observando não puderam deixar de encarar. Eles acabaram de ver o cajado desaparecer da mão de Dylan e então subitamente aparecer na de Zhao Ai. Eles tinham visto muitas coisas, mas isso era algo que eles tinham visto pela primeira vez. Depois de algum tempo, Smith e os outros se recuperaram e olharam um para o outro. Então com uma expressão surpresa, eles se viraram para Zhao Ai. Vendo seus rostos, Zhao Ai sorriu fracamente e disse: Como essa coisa acontece é um mistério, mesmo eu não sei o que está acontecendo. Eu ainda não vi as capacidades completas deste cajado, mas eu estou lentamente os explorando. Smith assentiu e disse: Então é isso. Não é de admirar seu aumento de força em um período de tempo tão curto. Foi realmente por causa desse cajado mágico. Zhao Ai assentiu. Mickey, que sentou próximo dele, se virou para Zhao Ai e disse: Pequeno Ai, qual nível de força você alcançou agora? Zhao Ai sorriu. Eu devo estar no 8º nível. Eu posso lançar feitiços mágicos do 8º nível. Os olhos de Smith e dos outros brilharam. Um especialista do 8º nível já pode fazer qualquer coisa que eles quisessem no continente. Smith estava ainda mais contente. Não é de admirar que o terceiro príncipe seja muito educado com você. Então era isso. Zhao Ai assentiu. O terceiro príncipe conhece a minha força. É por isso que ele quer me conquistar. Embora eu concorde, eu atualmente não sou seu subordinado. O que ele tem é uma simples parceria. Ele me ajuda, eu ajudo. Você poderia dizer que eu sou mais como seu conselheiro do que qualquer outra coisa. Conselheiros eram bastante comuns entre famílias nobres. Essas pessoas eram como anciões externos, mas eles são mais livres. Eles e o anfitrião nobre somente teriam um relacionamento de trabalho. Se um desacordo ocorrer, os dois poderiam apenas seguir seus próprios caminhos separados. Conselheiros no continente eram tipicamente pessoas bem conhecidas. Eles não só precisam ser fortes, eles também devem ser talentosos o bastante para dar ideia e conselhos aos nobres. Conselheiros recebem respeitos muito altos dentro de uma família nobre. Smith assentiu.
Certo, é bom que o pequeno A escolha não se vender para o terceiro príncipe, senão, os assuntos ficariam problemáticos. Certo, não precisa falar sobre isso mais. Vamos ir beber algumas bebidas. Então o grupo foi para a sala de jantar. Quando eles chegaram, Smith os convidou a se sentarem. A Madame e Meghan recuaram, deixando a sala de jantar para os homens. Depois os servos forneceram a comida e o vinho. Smith, que estava sentado no assento de honra, sorriu e levantou sua taça de vinho. O dia de graças a Deus está próximo. Nós irmãos raramente temos tempo para comer uma refeição juntos. Eu na realidade convidei o quinto irmão, mas ele tem um ressentimento com o pequeno Ai, então ele recusou. Eu não posso fazer nada sobre isso. Meu convite dessa vez não tem nenhum outro propósito. Eu apenas quero que vocês conheçam o pequeno Ai e também os introduzir a ele. Dessa maneira, nós podemos evitar ofender um ao outro no futuro. Zhao Ai também levantou sua taça de vinho. Ele olhou sem jeito para as outras pessoas. Quando Peter e os outros olharam para Zhao Ai, eles não conseguiram deixar de rir. Embora eles briguem um com o outro pelo assento de patriarca, eles eram pessoas inteligentes e sabiam que eles não podiam prejudicar a família Calci, diferente de Joan. Essa também era a razão do porquê Joan estava bastante distante de seus irmãos. Joan raramente vinha a reuniões com seus outros irmãos. Mickey olhou para Zhao Ai e sorriu. Mesmo que eu só tenha conhecido o pequeno Ai hoje, eu já ouvi uma coisa ou duas sobre ele. Eu tenho certeza se o irmão mais novo não tivesse provocado o pequeno Ai antes, então esse conflito não iria acontecer. E se o terceiro tio não tivesse enviado aqueles navios até o pequeno Ai, então a família não teria perdido todos aqueles navios. Zhao Ai mostrou um leve sorriso e disse para Mickey, o quarto tio me elogia. Este aqui é apenas um júnior inexperiente, eu não mereço seu elogio. Mickey sorriu fracamente, pequeno Ai, não precisa ser muito educado. Você é bastante louvável, caso contrário a família Buda não teria atingido seu auge nesse pequeno tempo. E mesmo se você não usar sua força, bem, não precisa falar sobre isso. Venha, venha, vamos beber. Smith e os outros levantaram suas taças e beberam o vinho. Era um bom vinho, já que o que eles estavam bebendo era o kumis de Zhao Ai. Esse kumis foi sensivelmente fabricado, então não era tão forte, portanto, eles podem engolir uma taça inteira de uma só vez. Peter e os outros não discutiram os assuntos da família demais, eles só conversaram ocasionalmente sobre suas vidas diárias, como irmãos fazem. Isso deixou Zhao Ai confuso. Ele não entendeu o propósito dessa reunião. Eles estão apenas aqui para discutir seus sentimentos. Somente depois de um tempo conversando sobre suas atividades diárias fez Zhao Ai entender lentamente. Mesmo que esses irmãos fossem muito educados um com o outro, no final, eles ainda estavam lutando um com o outro pelo assento do patriarca. Então naturalmente, eles não iriam muito a fundo em seus assuntos e arriscar dar aos outros uma chance de progredir. Isso afetaria seu relacionamento, então conversação superficial era a melhor coisa que eles podiam fazer. Enquanto estava sentado ali, Zhao Ai olhou para Smith e para os outros que estavam conversando calmamente. Ele não podia deixar de suspirar. Essas pessoas agiram de maneira muito gentil um com o outro agora, mas ele sabia que quando isso acabar, eles iriam voltar a disputar entre si. Isso deixou Zhao Ai pensar em hipocrisia. Depois de comer sua refeição, Zhao Ai e Smith levaram os outros três para a saída. Após do qual eles retornaram à sala de estar junto com Kristen e os outros. Quando o grupo se sentou, Smith olhou para Zhao Ai e disse, pequeno Ai, o que você acha? Zhao Ai sorriu fracamente e disse, pelo que eu vi, tem sido muito bom. Todo mundo luta um contra o outro, mas deve ser baseado na habilidade além da intervenção do lado de fora. Essa é a essência de uma competição saudável. Eu acho que isso é muito bom. Somente com tais talentos a família Calci pode se tornar melhor no futuro. Smith olhou para Zhao Ai e assentiu, você observa bem pequeno Ai. Realmente, com adição aos anciãos da família, também tem o grupo de aplicação da lei da família. Esse grupo é controlado diretamente pelos nonos níveis da família. O patriarca não tem poder sobre eles. Por causa disso, mesmo se o núcleo das funções da família tiver uma luta pelo assento, eles não podem ir muito longe diante do grupo de aplicação da lei. Pequeno Ai, sua família Buda ainda está lutando, apesar de sua força. Famílias emergentes perecem no continente todo dia.
Você tem muito a aprender com a nossa família Calci. Dessa maneira, no futuro, você não vai ficar cego ou seguir em frente, entendeu? Zhao Ai assentiu. Eu entendo, tio. Fique tranquilo, eu vou estudar muito. Smith olhou para Zhao Ai e suspirou. Sua família Buda esteve conectada ao Império Aksu no passado. Se você continuar nesse caminho, sua família não vai se tornar grande. Mas por causa do seu desastre dessa vez, uma oportunidade de cortar seus laços com o Império Aksu chegou. Então sua família pode sobreviver por 1000 anos. Smith viu a hesitação de Zhao Ai e disse seriamente: Pequeno Ai, não me culpe se eu te der muito sermão. Você é muito talentoso, um líder capaz, competente, e também uma pessoa de boa natureza. O único problema com você é que você não tem muita confiança. Você sempre faz os piores movimentos e apenas corrige as consequências depois. Embora você possa corrigi-las depois, você ainda vai perder oportunidades, e isso não está certo. Zhao Ai olhou para Smith e forçou um sorriso. Eu sei disso, mas eu não tenho outra escolha. Esse é apenas minha personalidade. Você não deve saber disso, mas a família Buda realmente não tem muito agora. Nós não temos muitas pessoas para cultivar. Além de 100 escravos humanos que nós trouxemos e os 1000 bois raivosos do chifre grande que nós conseguimos da raça cabeça de bovino, nós realmente temos poucas pessoas na família. Além disso, essas poucas pessoas não podem andar abertamente pelo continente. Senão, eu não estaria correndo por aí agora. Smith assentiu e então olhou para Zhao Ai e disse: Seu método de linha de montagem é muito bom. O pai está preparando para usar na família. Sua fábrica deve estar usando-as, certo? Zhao Ai sorriu. Eu não vou esconder nada de você. Embora o método de linha de montagem ofereça eficiência na produção, os produtos feitos são todos de qualidade padrão. Existem algumas coisas que não precisam da montagem de linha de produção, e são muitos melhores produzidos da maneira antiga. Embora eles sejam produzidos lentamente, a qualidade é melhor e são geralmente mais duráveis, lhe oferecendo a oportunidade de cobrar um preço alto neles. As pessoas podem não senti-la, mas elas lentamente entenderão. Eles podem até mesmo preferir aqueles produzidos da maneira antiga. Foi só porque eu não tenho outra escolha que eu tive que recorrer ao método de linha de montagem. Smith sorriu. Aquele é um método muito bom. Mas você está certo. Não há como a nossa família Calci produzir produtos de alta qualidade como você por causa dos numerosos produtos que nós fabricamos. Isso torna ainda mais aplicável o uso do método de linha de montagem nas nossas fábricas. Zhao Ai assentiu. É por causa desse ponto que nossa família Buda não pode ter o mesmo arranjo que você tem aqui. Eu posso dizer que o avanço da nossa família Buda é esse ponto, assim eu não ouso correr nenhum risco. Smith assentiu. O que você disse também está certo. Não se preocupe, você pode trabalhar nisso devagar. Afinal de contas, você agora é um 8º nível. Você ainda tem muitos anos restantes em você. Enquanto você fizer os movimentos certos, a família Buda ficaria bem. Zhao Ai assentiu, mas ele suspirou. Eu realmente não ousei pensar nessas coisas antes. Eu não sabia por quanto tempo eu poderia viver com a água do nada. Agora que a toxina foi curada, eu agora posso me sentir aliviado. Smith naturalmente sabia quão feroz a água do nada era. Como seus efeitos propagam até em seus descendentes, assim ele não sentiu nada de errado pelas palavras de Zhao Ai. Zhao Ai então balançou sua cabeça e disse: Tio, depois de celebrar o ano novo, eu estou preparando para voltar para o mar e conseguir alguns produtos para o Shaoli. Depois disso, eu vou estar indo para a pradaria. Eu ainda tenho muito a fazer lá. Smith assentiu e então disse: Eu não me importo, mas se você tiver qualquer bom negócio, você não deve esquecer da cidade Água Celestial. Zhao Ai sorriu e disse: Certo, nós estávamos pensando em abrir uma loja na cidade depois do ano novo também. Eu vou ter Megan cuidando desse assunto. Eu vou fazê-la discutir com você depois. Quando ele ouviu Zhao Ai, Smith não pôde deixar de encarar. Ele olhou para Zhao Ai e disse: Você realmente quer que Megan cuide da sua loja na cidade Água Celestial? Ela não tem experiência prévia nesse assunto. Kristen e Jinha também estavam dando a Zhao Ai uma expressão surpresa. Eles não esperavam que Zhao Ai desse alguma responsabilidade para Megan. No passado, Megan era uma jovem senhora tenra. A família apenas a deixou ir comer, brincar e passear por aí. Mas agora,
Zhao Ai realmente queria tê-la cuidando de um negócio. Isso está tudo bem? Zhao Ai olhou para os rostos surpresos e sorriu. Está tudo bem, eu já conversei sobre isso com Megan. Ela cresceu na cidade Água Celestial desde criança. Ela é mais familiarizada com o local. Portanto, eu decidi deixá-la cuidar do negócio. Além disso, eu acho que ela amaria fazer isso. Smith sorriu amargamente. Ele não esperava Megan desenvolver tal personalidade. Sua jovem tenra que só sabia como estar bonita, agora estava indo cuidar de tal responsabilidade pesada. Zhao Ai olhou para o tempo e se virou para Smith. Tio, já está tarde. Eu devo voltar. Smith assentiu. Então Zhao Ai deu uma saudação antes de partir. Vendo Zhao Ai partir, Kristen olhou para Smith e disse: Pai, Zhao Ai não parece confiar em nós. Por que ele não nos disse a sua localização? Smith sorriu amargamente. Assim como ele disse, a família Buda ainda é relativamente fraca. Por causa disso, ele não pode correr nenhum risco, senão sua localização seria comprometida, resultando no seu fim. No entanto, eu acho que a sua localização não deve estar muito longe da pradaria. Caso contrário, ele não correria para a pradaria por coincidência e adquiriria muitos escravos homens-fera. Kristen assentiu. Zhao Ai ofendeu a Igreja Radiante anteriormente, uma das forças mais poderosas no continente. Não existem outros lugares para realocar sua família além de algum lugar próximo da pradaria dos Homens-Fera. Smith assentiu e disse: Vocês prestem atenção aos banquetes nobres acontecendo na capital. Encontre um onde nós temos um bom relacionamento. O pequeno Ai precisa comparecer a muitos banquetes com o objetivo de se estabelecer. Não importa o que, o pequeno Ai agora está noivo de Megan. Para o bem de Megan, nós devemos ajudar a família Buda a prosperar. Se a família Buda estiver indo bem, Megan conseguiria viver uma vida feliz. Os dois assentiram, então se viraram para sair. Viver em outro mundo. Capítulo 453. Depois de retornar ao seu pátio, Zhao Ai se sentou e soltou um longo suspiro. Quando Laura viu Zhao Ai, ela imediatamente lhe deu uma xícara de chá quente e disse: Irmão Ai, o que aconteceu? Você parece muito cansado. O que você conversou com Smith? Zhao Ai forçou um sorriso e disse: Ele não disse nada de errado, ele foi muito educado. Mas estar com eles é muito cansativo. Eu me sinto ainda mais cansado do que durante uma luta. Quando ela ouviu Zhao Ai, Laura não pôde deixar de sorrir. É claro que é mais cansativo do que estar em uma batalha. Ao lutar, você apenas fica atrás das tropas. Isso realmente não é tão exaustivo. Zhao Ai deu um olhar a Laura que fez ela rir. Neste momento, Megan também entrou. Quando ela viu Zhao Ai, ela sorriu e disse: Irmão mais velho Ai, parece que eles estão muito impressionados com você. Será bom se meus tios apoiarem você. Dessa maneira, nós não vamos estar enfrentando nenhum obstáculo no futuro. Zhao Ai sorriu e disse: Isso realmente não é tão bom. Quando eu jantei com seus tios mais cedo, eles não discutiram nenhum assunto da família e apenas fizeram pequenas conversas. Isso significa que eles ainda estão em guarda um com o outro. Se nós entrarmos em um grande problema, eu não acho que eles estarão nos apoiando desse tanto. Megan suspirou quando ela ouviu as palavras de Zhao Ai. Ela sabia que as palavras de Zhao Ai eram reais. Ela sabia que mesmo que seus tios sejam amigáveis um com o outro, quando a batalha pelo assento do patriarca chegar, eles com certeza seriam indelicados. Quando ele viu a expressão de Megan, Zhao Ai a confortou e disse: Bem, está certo, você não precisa pensar muito nisso. Eu sei que todos os seus tios ainda colocam a família Calci em primeiro. O tio Smith também me disse sobre os arranjos da família. Você não tem que se preocupar muito. Megan assentiu, mas dava para ver que ela estava muito infeliz. Zhao Ai não podia fazer nada sobre essa briga familiar. Esse tipo de cenários acontece em quase todas as famílias. Zhao Ai pensou sobre mudar de assunto enquanto lhe dizia: Nós vamos enviar para o vovô ganhar alguma comida do mar depois. O dia de graças a Deus é em 2 dias, então eu estou achando que nós devemos dar um passeio pela capital e brincar por aí. Esse período de tempo, vários produtos devem estar convergindo dentro da cidade por causa do feriado. Nós devemos ir por aí e encontrar algumas coisas boas para trazer de volta. Megan olhou para Zhao Ai e sorriu. Certo, vamos ir para a cidade amanhã e dar uma boa olhada. O que o irmão mais velho quer comprar? Zhao Ai sorriu e disse: Neste momento eu não sei,
Mas eu ainda quero dar uma olhada. Talvez eu encontre algumas coisas que eu goste. Também vamos ir ao mercado de escravos amanhã. Eu acho que nós ainda precisamos de mais alguns escravos no território. Megan assentiu e disse, certo, mas irmão Ai, nós realmente precisamos comprar mais escravos. Nós não temos 100.000 escravos vindo da pradaria. Zhao Ai sorriu e disse, fique tranquila, eu não esqueci sobre isso. Mas aqueles escravos homens-fera não conseguem cultivar. Nós precisamos comprar alguns escravos humanos e tê-los ensinando aos homens-fera o básico de cultivação. Além disso, humanos podem fazer casas simples, enquanto os homens-fera não podem. Eles já estão bastante acostumados em viver em tendas. É um assunto de habitat. Por causa disso, eu acho que seria melhor conseguir mais escravos humanos. Megan assentiu, certo, mas o comércio escravo não está dentro da cidade, está fora dela. Eu acho que o mercado escravo estaria ainda mais ocupado depois do feriado e também teria mais escravos. Seria uma boa ideia ir lá nesse momento. Zhao Ai respondeu, porque estaria ocupado neste momento. E se estaria ocupada até então, nós não seríamos incapazes de selecionar os bons. Megan sorriu e disse, durante o feriado, grandes nobres estariam muito ocupados para ir comprar escravos decentes. Se aqueles escravos fizerem bem, então eles estariam vivendo uma boa vida. Além disso, eles também perderam muitos escravos por causa da exaustão e doenças, então os nobres também procuram por novos até então. Mas irmão Ai não precisa se preocupar, existem muitos escravos no mercado, seria impossível para nós não encontrarmos alguns bons. Zhao Ai franziu a testa e disse, de onde esses escravos vêm, porque existem tantos? Laura sorriu e respondeu, irmão Ai não sabe, mas aqueles escravos são plebeus que foram incapazes de pagar suas taxas. Alguns também são aqueles que pedem dinheiro e não foram capazes de pagar. Alguns são escravos geracionais, crianças de outros escravos. Existem também alguns escravos mais velhos que não são mais necessários. Por causa disso, nunca houve uma escassez de escravos no continente. Zhao Ai suspirou. Ele não conseguiu dizer nada. Ele sabia que com sua habilidade atual, ele não tinha maneira de mudar esse costume no continente. Ele só podia fazer o seu melhor com o objetivo de ajudar aqueles que ele pode. Megan também sabia sobre os pensamentos de Zhao Ai. Quando ela pela primeira vez ouviu sobre Zhao Ai liberando escravos e restaurando o status de plebeu, ela ficou surpresa. Mas ela também era uma boa pessoa. Quando Megan explicou para ela sobre a intenção de Zhao Ai, ela imediatamente aprovou os métodos de Zhao Ai. Agora que ela viu Zhao Ai parecendo bastante infeliz, ela mudou o tópico para algo mais. Irmão mais velho Ai, quanto a sobre você dar ao vovô Gan a comida do mar agora? Isso também vai lhe dar mais tempo para prepará-las. Zhao Ai assentiu, então ele se levantou. Laura se levantou também e disse, nós vamos explorar a fortaleza do soldado sombrio nesse meio tempo. Eu quero ver o que a torna diferente da fortaleza da montanha de ferro. Megan sorriu e disse, certo, mas a fortaleza do soldado sombrio tem algumas áreas que são proibidas. Somente alguns lugares são permitidos ser explorados. Eu vou levar você lá. Então ela foi com Laura para fora. Zhao Ai sorriu impotente enquanto seguia bem atrás delas. Quando eles saíram do pátio, eles imediatamente foram cumprimentados por alguns servos. Megan pediu para um deles os levar até Gansu. Gansu mantinha um status especial na família, mesmo Randolph mantinha algum tipo de respeito por ele. Gansu é alguém que nunca limita as coisas saindo de sua boca e geralmente era bastante indelicado. Mas embora ele tenha um temperamento explosivo, ele era realmente bastante gentil com os servos. Por causa disso, os servos na família o respeitavam muito. Se eles cometeram qualquer erro, Gansu apenas os repreenderia um pouco e então esqueceria sobre isso depois. Zhao Ai rapidamente encontrou Gansu, que neste momento estava na cozinha. Já que o dia de graças a Deus está se aproximando, havia uma massiva necessidade de preparar alguma comida, especialmente em um lugar como a Fortaleza do Soldado Sombrio. Desde que banquetes estavam acontecendo, não seria bom para a face da família se eles ficassem sem comida. Nesta época do ano, Gansu estava encarregado de manter tudo sob controle dentro do armazém da cozinha. Gansu não tinha nenhuma expressão impaciente, ele cuidadosamente inspecionou tudo. Zhao Ai não pôde deixar de olhar quando ele entrou no armazém. As coisas dentro eram simplesmente numerosas. Haviam até mesmo alguns ingredientes que ele nunca tinha visto antes.
Todos eles foram cuidadosamente colocados dentro do armazém de acordo com as suas classificações. Neste momento, um servo chegou do lado de Gansu e sussurrou algumas palavras. Gansu encarou por um momento antes de se virar para olhar para Zhao Ai. A impressão de Gansu para com Zhao Ai era muito boa, então ele imediatamente se adiantou e riu. Pequeno Ai, pequena Megan, por que vocês vieram aqui? Você quer ter algumas coisas deliciosas? Não se preocupe, se algo chegar eu definitivamente não te esquecerei. Megan correu até o lado de Gansu e segurou seu braço. Vovô Gan, o irmão mais velho Ai veio aqui para entregar algumas coisas. É melhor você recebê-los ou então você certamente vai se arrepender. Gansu olhou, então ele se virou para Zhao Ai e disse, Pequeno Ai, você tem algumas coisas boas. O que elas são? Eu posso vê-las? Zhao Ai sorriu e acenou sua mão, fazendo uma grande pilha de produtos aparecerem no piso. Pode-se ver alguns peixes-espadas e caranguejos, entre outras coisas. Além disso, seus tamanhos não são muito pequenos. Essas são as coisas que Zhao Ai pediu para Kaia cultivar. Com quão grande eles pareciam, eles certamente seriam atraentes. Gansu olhou para os produtos e não podia deixar de ficar surpreso. Seus olhos ficaram brilhantes quando ele viu os peixes-espadas, assim como os caranguejos. Eles são muito raros no continente, mesmo se alguém os visse, eles eram muito difíceis de pegar. Se eles forem transformados em pratos e mostrar aos outros, seu banquete com certeza teria grande participação. Nesses últimos anos, não haviam novos pratos que foram servidos nesses banquetes. Todo mundo apenas comeram as mesmas coisas, não havia nada novo. Mas com essas coisas presentes, os banquetes da família Calci certamente seriam muito bons. As coisas que Zhao Ai pegou estavam todas mortas e congeladas, mas ainda confundiu Gansu. Eles geralmente congelariam os produtos dentro de áreas de armazenamento frio cheios com matrizes mágicas. Dessa maneira, eles durariam por muito tempo, e pode até mesmo permiti-los serem consumidos no verão. Gansu olhou para a pilha por bastante tempo antes de se virar para Zhao Ai. Bom, garoto, você realmente tem coisas boas. Com essa comida do mar, nós podemos fazer a família Buda brilhar esse ano. Bom trabalho. Quando ela viu a reação de Gansu, Megan sorriu. Viu vovô Gan? Eu disse que o irmão mais velho Ai tem algumas coisas boas. Vá, leve algumas pessoas para levá-las embora rapidamente, ou então eles derreterão. Certo, nós estamos indo agora. Eu vou ir levar a irmã Laura e os outros para explorar a fortaleza. Gansu não os parou. Ele assentiu e disse, vai, vai. Pequeno Ai, já que você não está se juntando às senhoras, venha comigo. Vamos tomar uma bebida entre avô e neto. Zhao Ai assentiu silenciosamente e ficou. Megan e as outras riram enquanto elas saíam. Gansu não foi educado com Zhao Ai enquanto ele o levava diretamente para a cozinha. Ele mandou o cozinheiro fazer alguns acompanhamentos para eles enquanto ele pegava um pote de vinho e se sentava com Zhao Ai para beber. No passado, Zhao Ai beberia um pouco de vinho com seus velhos amigos. Ele não beberia muito e apenas desfrutaria da conversa e da companhia. Era ótimo. Mas quando ele chegou no continente Ark, ele não foi capaz de experienciar essa oportunidade. E agora, Gansu fez se lembrar dos velhos tempos. Isso deu a Zhao Ai um sentimento caloroso. Gansu e Zhao Ai calmamente beberam o vinho e comeram alguns acompanhamentos. Eles tiveram um tempo muito bom. Mesmo se fosse o feriado, e todo mundo na fortaleza estivesse bastante ocupado, Gansu era uma exceção. Ele apenas delegaria as tarefas para seus subordinados e só checaria seu progresso de tempos em tempos. Por causa disso, ele não estava tão ocupado. Além disso, os servos que estavam sob ele eram as crianças dos escravos. Eles não tiveram muitos sentimentos negativos para com ele, fazendo a vida de Gansu bastante fácil. Viver em outro mundo. Capítulo 454 Gansu inicialmente pensou que desde que Zhao Ai era uma criança nascida de uma família nobre, ele não estaria familiarizado com esse arranjo de beber e comer acompanhamentos, e ficaria desconfortável estando com ele. No entanto, ele não esperava que Zhao Ai realmente teria uma expressão muito feliz. Ele conversou com ele, bebeu um pouco de vinho conforme comia um pouco de comida. Vendo como Zhao Ai estava mais confortável do que ele estava, a impressão de Gansu e de Zhao Ai não podia deixar de aumentar 2 pontos. Depois de beber uma taça de vinho, Gansu disse, Pequeno Ai, eu posso ver que você é uma boa criança.
Mas eu quero dizer a você que eu vi a pequena Megan crescer. Embora essa pequena garota seja uma nobre crescida, ela é boa por natureza, ela é pura como a água. Se você se atrever a não tratar Megan bem, então mesmo ao custo de minha vida, eu vou lhe ensinar uma lição. Zhao Ai riu e disse, Vovô Gan, você está pensando demais. Eu tenho uma relação muito boa com Megan, seria impossível para eu não tratá-la bem. Fique tranquilo, eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Depois de ouvir Zhao Ai, Gansu sentiu e disse, se algo acontecer no futuro, mande alguém me enviar uma carta. Existem algumas pessoas na família Calci que eu não posso lidar, existem também algumas pessoas no Império Rosen que ousariam não me dar face. Aqueles companheiros na família, você não precisa se importar com eles. Se eles lhe causarem problemas, eu vou cuidar disso. Zhao Ai sorriu fracamente. Embora ele não tivesse medo da família Calci, ele ainda não queria brigar com eles por causa de seu relacionamento com Megan. Por causa disso, ele estava feliz com o que Gansu disse. Gansu olhou para Zhao Ai e parecia ainda mais satisfeito. Ele sorriu e disse, Pequeno Ai, você é um companheiro talentoso, seu futuro não será pequeno. Mas lembre-se de não esquecer sobre seu avô quando você conseguir algumas coisas boas. Seu vovô Gan não tem nenhum outro hobby além de beber. Seu kumis é muito bom. Se você tiver qualquer outra bebida gostosa, lembre-se de dar um pouco para mim. Zhao Ai olhou. Ele não esperava que Gansu pedisse nada além de bons vinhos. Isso surpreendeu. Ele admirava esse velho homem na frente dele. Zhao Ai sorriu fracamente e com um aceno de sua mão, duas garrafas de bebidas apareceram. Uma das garrafas tinha cerveja negra, enquanto a outra era o bom vinho de arroz. Essas duas garrafas não foram fermentadas pelo grupo de Zhao Ai, mas ao invés disso, foram produzidos pela máquina de processamento de múltiplos propósitos. É claro, Zhao Ai não planejou produzir sua bebida através da máquina de processamento. Ele apenas mandou a máquina produzir a bebida para que as pessoas os pesquisassem para ter uma referência. Depois de incontáveis experiências e finalmente produzindo a bebida, essas duas garrafas eram as únicas que sobraram. Gansu olhou para as duas garrafas de Zhao Ai. As garrafas eram transparentes, então ele podia ver a cor do seu conteúdo. Uma delas era transparente enquanto a outra era preta, o que deixou ele muito confuso. Zhao Ai abriu a garrafa preta primeiro. Naturalmente, esse líquido preto era cerveja preta. A espuma da cerveja era muito rica. Zhao Ai intencionalmente pegou um grande copo, encheu metade dele com a cerveja enquanto a outra metade estava cheia com espuma. Zhao Ai levantou o copo para Gansu e sorriu. Vovô Gan, experimente, essa é uma nova bebida que eu tenho pesquisado. Mas essa que não tem nenhum meio de produção em massa agora, essa garrafa é da maior remessa de sucesso. Gansu olhou para o copo meio cheio. Ele sorriu e deu uma leve cheirada nele, mas depois disso, ele não pôde deixar de ficar mais curioso. Ele deu um gole e tentou prová-lo, somente para descobrir que ele apenas bebeu a espuma. Zhao Ai riu e disse, Vovô Gan, essa bebida não é muito forte. Apenas beba o copo inteiro para que você possa experimentá-lo. Gansu não culpou Zhao Ai. Ao invés disso, ele seguiu sua instrução e bebeu o copo de uma vez. Ele não conseguiu deixar de encarar antes de seus olhos se iluminarem. Boa bebida, fantástico. O gosto dessa bebida não é muito forte. Tem um tipo diferente de gosto, mas não é algo que eu estou acostumado. Zhao Ai olhou para Gansu. Ele sabia que o velho homem gostava de bebida forte. Ele não disse nada e apenas entregou a Gansu uma xícara de vinho de arroz. Vinho de arroz era dividido em vários tipos. Vinho de arroz produzido pelos camponeses geralmente não era destilado. Por causa disso, a bebida não era muito forte. Mesmo crianças podem beber 1 ou 2 taças. Mas aqueles produzidos pela maioria dos agricultores eram destilados, dando à bebida bastante força. Embora fosse um pouco doce e não subisse a cabeça, ainda era forte. O que Zhao Ai tirou era esse tipo de bebida, um feroz vinho de arroz, que também era algo que um nortista como Zhao Ai gostava. Porque o clima nas partes nortes da China era geralmente frio, pessoas gostavam de beber bebidas fortes. Devido ao vinho de arroz comercial não ser muito forte, famílias no norte decidiram fermentar suas próprias bebidas em seus quintais. Eles não gostavam de beber aquelas bebidas fracas, mesmo beber meio quilo ainda os deixariam infelizes. Nortistas querem beber bebidas fortes,
algo acima de 40 graus e na linha dos 60. Quanto mais beber meio quilo, uma pessoa comum ficaria bêbada com apenas meio copo. Mesmo se você for um bebedor bastante experiente, você ainda sentiria tonto. O vinho de arroz que Zhao tirou estava acima de 40 graus. Para aqueles no norte, ainda era considerado estando no lado baixo. Adicionando seu gosto doce, pessoas que o bebem não seriam atingidas pela dureza de sua intensidade. Gansu olhou para a xícara, ele a levantou e a cheirou. Esse não era o kumis, não tinha aquela fragrância leitosa. Ao invés disso, o vinho de arroz tinha um cheiro normal de vinho. Depois de cheirar a bebida, Gansu provou. Então seus olhos ficaram brilhantes. Ele imediatamente bebeu a xícara inteira e girou o líquido dentro de sua boca. Ele franziu suas sobrancelhas. A força desse vinho era maior do que o kumis, uma bebida conhecida por ser forte. Depois de saborear o álcool, Gansu riu e disse: "Bom vinho. Esse é realmente um bom vinho, pequeno Ai. Se você tiver mais dessa bebida, você deve deixar um pouco aqui para mim." Zhao Ai deu um sorriso forçado e disse: "Nós ainda não temos nenhuma maneira de produção massiva dessa bebida agora. Nós somente temos essa garrafa sobrando. Eu vou deixar essa garrafa para você. Quando nós descobrirmos uma maneira de fazer muito delas, eu vou enviar para você um lote." Quando Gansu ouviu Zhao Ai, ele não conseguiu deixar de sorrir enquanto lhe dizia: "Bom, eu vou esperar por sua entrega. Venha, venha, essa garrafa ainda tem um pouco sobrando nela. Hoje nós vamos beber." Vendo como a outra pessoa estava muito entusiasmada, Zhao Ai não rejeitou. Ele e Gansu continuaram comendo os acompanhamentos enquanto bebiam a bebida. Depois de um tempo, o fundo da garrafa podia ser visto. Com a capacidade atual de Zhao Ai, ele estava agora se sentindo tonto. Ele parou de beber e disse suas despedidas antes de retornar para o pátio da árvore farfalhante. Zhao Ai imediatamente bebeu um pouco da água espacial depois de chegar no pátio. Para ser honesto, mesmo se a bebida que ele bebeu fosse muito simples, era a bebida mais agradável que ele tinha bebido há tempos. Bloqueado e Roquear estavam presentes. Zhao Ai olhou para eles e disse: "Amanhã nós vamos para a cidade comprar algumas coisas e mandá-los entregar à fortaleza da Montanha de Ferro. Não importa o que, nós temos mais de 1000 pessoas na fortaleza. Esse dia de graças a Deus, nós precisamos ajudá-los a celebrar." Bloqueado e Roquear sentiram. Então Zhao Ai disse: "Quando vocês voltarem para a fortaleza amanhã, vocês não precisam retornar aqui. O lugar deveria estar muito ocupado. Vocês dois podem ir ajudar o vovô Gren e os outros." Embora os homens fera não precisam celebrar o dia de graças a Deus, eles ainda estão no território humano. Vamos fazê-los experimentar nossas festividades. Bloqueado e Roquear sentiram novamente. Essas mais de 1000 pessoas podem ser consideradas parte da família Buda. Naturalmente, eles os tratariam apropriadamente. Depois de um tempo, Megan e as outras voltaram. Quando ela viu Zhao Ai, Megan não pôde deixar de sorrir e dizer: "Irmão mais velho Ai, eu não sabia que nós somos tão fortes. Eu vi o vovô Gan mais cedo com o rosto avermelhado. Não tem como a sua capacidade de beber ser tão baixa. Que tipo de vinho você bebeu com ele?" Zhao Ai sorriu: "Não precisa me dizer isso. Você sabe que a capacidade alcoólica do vovô Gan não é uma piada. Eu quase não consegui voltar para cá. Eu apenas consegui me sentir bem depois de beber um pouco de água espacial." Megan também sabia que a água espacial podia fazer alguém ficar sóbrio. Quando ela ouviu Zhao Ai, ela não pôde deixar de rir. Zhao Ai não se importou com isso enquanto ele olhava para o céu e disse: "O céu já ficou preto. Eu estava bebendo com o vovô Gan todo esse tempo. A sua família não esteve procurando por nós? Eu não fiz nada mais hoje além de comer." Megan e Laura sorriram. Então Megan respondeu: "Está certo. Eu já pedi ao vovô Gan para dizer à mãe e ao pai para não preparar nenhuma refeição hoje." Zhao Ai assentiu e depois ele disse: "Isso é ótimo. Eu estou bastante cansado também. Eu vou voltar ao espaço para descansar por um tempo. Você vai brincar lá fora e quando você ficar exausta, você pode apenas conversar com Kair se você quiser ir ao espaço." Então seu corpo piscou e entrou no espaço. Laura virou sua cabeça para Megan e sorriu. "Parece que o irmão A está realmente muito exausto. Megan, nós vamos ir para a cidade amanhã para comprar coisas. A fortaleza da Montanha de Ferro também vai estar celebrando o Ano Novo. Nós devemos preparar algo para eles." Bloqueado sorriu.
Senhorita Laura pode ficar tranquila. O jovem mestre já nos disse que nós vamos comprar alguns itens para a fortaleza amanhã. Então eu vou voltar para ajudar junto com Roqueade. Laura assentiu. Parece que o irmão Ai já pensou nisso. Agora, a fortaleza da Montanha de Ferro não precisa se preocupar com comida e água. Eu acho que seria bom se nós conseguirmos algumas coisas que não são produzidas lá. Megan assentiu. Certo, nós vamos para o Mercado Leste amanhã. O Mercado Leste vende mercadorias raras. Nós podemos ir lá dar uma olhada para as várias mercadorias usadas no continente. Eu estou pensando em comprar algumas coisas para as pessoas da Fortaleza da Montanha de Ferro. Esse é o primeiro ano que a nossa família Buda reaparece no continente. Nós devemos tornar essa celebração animada. Laura olhou para Megan e sorriu. Pequena Megan é muito boa. Agora começando a dizer nossa família Buda. Parece que ela está muito impaciente para se casar com o irmão Ai. Quando Megan ouviu Laura, seu rosto não podia deixar de ruborizar. Ela se virou para Laura e disse: "O que você está dizendo para mim? Você está com o irmão mais velho Ai por mais tempo. Você não está mais impaciente do que eu?" O rosto de Laura também ficou vermelho. Ela se virou para a zombeteira Meg e não pode deixar de provocar. Eu não posso ser comparada à irmã Meg. Ela tem seguido o irmão Ai desde que eles eram crianças. Ela deve ser a mais impaciente entre nós. Então o rosto de Meg ficou vermelho. Ela olhou para as outras duas e disse: "HMPH, eu estou com o jovem mestre desde que eu era uma criança. Eu já me acostumei a esperar. Certo, que tal eu dizer ao vovô e à vovó sobre adiar o casamento em 2 anos?" Laura e Megan imediatamente se jogaram nela, alegremente batendo nela enquanto diziam: "Você ouse." O grupo ficou alegre enquanto Roqueade e Bloquear lentamente se retiravam com um sorriso nos seus rostos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.